É possível fazer uma música imponente, gigante e apocalíptica com apenas 3 acordes? É muito senso comum se acreditar que complexidade é melhor do que simplicidade. E especificamente na música, o senso comum diz que poucos acordes é menos valoroso, né? Quanto mais acordes você tem, mais a música é bem feita, mais a música vai ter emoção, mais a música vai ter complexidade e até efetividade. E isso não é verdade e é fácil de provar porque nós temos inúmeros exemplos na história da música em que isso é provado. Keith Richards dos Rolling Stones provou isso com a música Gimme Shelter. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força. Se você quiser fazer aula comigo, o link para meu contato estará aqui na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês o poder de Gimme Shelter. Bem, Gimme Shelter é uma música tensa, é uma música que trata de um tema sensível, que é a guerra. E não só a guerra como um todo, mas a parte pior da guerra. Na verdade não tem parte boa, mas tem as piores partes que tem a ver com os inocentes, com os civis, com as crianças, né, e com todos os crimes que são cometidos ao longo disso, como, né, sequestros, assassinatos a sangue frio, estupros. Então essa música trata de uma coisa muito sensível para a maioria das pessoas, né, que é o sofrimento, né, trazido com a guerra e principalmente o sofrimento trazido a crianças. Então o principal compositor da música, que é o Keith Richards, apesar que o Mick Jagger também assina, ele queria criar uma coisa que mostrasse uma tensão. Ele precisava mostrar essa tensão, esse horror, essa indignação e essa angústia que traz a guerra e o sofrimento das crianças no som da música. A primeira coisa importante para notar é a característica do Keith Richards, né? Ele tem uma marca registrada, né? Algumas, né? E uma das principais é as afinações diferentes da guitarra. Então a guitarra da Gimme Shelter usa a afinação Open E. Significa o quê? Que as cordas soltas soam como um acorde de Mi maior. Isso não só permite ao Keith Richards fazer as coisas com menos esforço, como fazer coisas que realmente não dariam para fazer numa afinação normal, né? Porque você não teria dedo para fazer isso bastante. E além disso, acordes que soariam de uma maneira numa afinação, soam de uma maneira diferente, com uma ressonância diferente, com uma ressonância, a gente pode dizer, até mais poderosa com essa afinação aqui. Segundo ponto importante da análise é ver a harmonia, que é o assunto principal do vídeo aqui, né? Que é essa simplicidade da harmonia. A música gira em torno de Dó sustenido maior. Então, esse aqui é o acorde da tônica, Dó sustenido maior. E ele vai ter mais 2 acordes aqui, que é o Si maior e o Lá maior. É tocado justamente nessa sequência. A gente pode pensar que o Lá maior é o último acorde, sim, porque ele simplesmente passa pelo Si para voltar, né? Então a gente pensa que basicamente é isso, isso e isso, voltando para cá com uma simples passagem rápida daqui para cá. Então que graus que nós temos aqui? O primeiro grau, né, que é o Dó sustenido maior. Aí nós temos o bemol 7, o 7º grau, só que rebaixado. E depois nós temos o 6º grau rebaixado também. Então a gente pensa aqui que tem 2 acordes que não estão na tonalidade de Dó sustenido maior, estão na realidade na tonalidade de Dó sustenido menor. Então o que acontece aqui? Isso é muito comum em músicas de rock, blues também, emprestar, quando você está no modo maior, emprestar acordes do modo menor. Né? E isso dá aquela sensação, aquela dualidade do maior e menor que é tão característica do blues que o rock pegou. Né? Então, por exemplo, o nosso ouvido estaria mais acostumado a que o primeiro acorde fosse menor na realidade. Certo? Só que não, ele é maior. Certo? Porque ele quer que tenha esse brilho do acorde maior aqui. Deixa mais cru o som, deixa um pouco mais, né, agressivo, vamos dizer assim. E a música fica o tempo inteiro nisso aqui. Só que aí o que vai dar conta de que isso não se torne enjoativo e não só que isso se potencialize na realidade, essa repetição, e vire uma música com um poder de impressionar, de se impor muito grande. O arranjo vai tomar conta disso de várias maneiras, porque ele precisa dar, nesses 4 minutos de música, muita variabilidade e dramaticidade. Então uma das coisas é o comportamento da guitarra, né? Ela vai estar o tempo inteiro aqui brincando com notas vizinhas, né? Então ele brinca que com
a quarta, com a sexta, né? E isso vai dar uma sensação meio até pianística para essa guitarra aqui, né? Interessante pensar isso. E ele vai fazer isso então ao longo da música, vai também colocar o acorde mais completo aqui com todas as cordas, e ele vai fazendo vários solos também ao longo da música. Então essa música ela não tem um solo, ela é um solo. Se você observar, há uma guitarra solando em várias partes dela, no fundo, mais na frente. Isso cria o quê? Uma sensação de informação pra caramba, que é uma sensação da guerra. Parece que tá várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não entende direito, né, para onde que você olha, então tem várias informações só na guitarra. E o legal dessa música é que ela realmente cria uma cena meio cinematográfica na cabeça. A introdução dela como um todo é genial, porque ela começa do mínimo e vai crescendo aos poucos até entrar a voz do Mick Jagger. Então primeiro ali a gente tem a guitarra fazendo essa sequência de acordes com essas notas embelezantes, a guitarrinha solo, aí dali a pouco entra uma percussão, né, com um reco-reco, bem interessante, bem diferente. E de fundo nós temos uma voz bem suave, em falsete, né, que dá um choque nessa ideia, porque, né, é uma coisa tão suave, mas para mim representa muito o que está de bom ali naquele momento, né, que são os civis, as crianças, né, então dá esse contraste ali com o que vai vir depois. E aí o piano vai entrando, fazendo umas notas graves também aos poucos, até que ali perto dos 40 segundos da música, a bateria entra de verdade, assim, né, com a imponência, e o baixo também. E o que isso sugere mentalmente? Bem, que é como se tivesse tudo tranquilo, né, ou pelo menos parcialmente tranquilo em algum lugar, né, as pessoas vivendo normalmente, talvez até sob a tensão da guerra, mas não estava acontecendo nada, até que aos poucos vai chegando, né, os aviões, os soldados, o que quer que seja, e começam o ataque. Então dá a impressão de que tá tudo tranquilo e vai se tornando tudo caótico, até que quando o Mick Jagger começa a cantar, já tá em pleno guerra ali, né, e ainda vai entrar mais algumas coisas intensas que vão aumentar a sensação de que mais alguma coisa entrou para destruir tudo, né. Então o vocal feminino não entrou, por exemplo, que é um toque genial dessa música. Bem, então como eu acabei de falar, entra o vocal feminino logo depois. E ele traz um toque assim, mágico para essa música. Né? Uma dramaticidade, né? O vocal é meio gospel até, né? Já traz essa sensação um pouco que mistura com religião, com espiritualidade, Deus, né? Esse questionamento se você acredita em Deus ou não, e toda essa coisa faz a gente pensar muito nisso, a guerra faz a gente pensar muito nisso. Então para mim esse vocal feminino ele traz, além de dramaticidade, né, uma coisa muito sofrida, traz essa lembrança da música gospel, que para mim faz lembrar um pouco a questão da espiritualidade em si. Aí os vocais saem e aí vem o solo de guitarra, né, a guitarra então fica um pouco mais dominante, a guitarra aparece bastante nessa parte ali do meio, né, então cria esse contraste, acabaram as vozes, dá a impressão que alguma coisa parou. E aí quando volta o vocal feminino, que ela vem falando murder e rape, né, que é assassinato, estupro, é uma das partes mais dramáticas da música pra mim, e parece que volta com tudo e os piores crimes acontecem nesse momento, assim, sabe? As crianças mesmo sendo assassinadas, ou as mulheres sendo estupradas. Então essa volta com tudo, assim, é muito chocante, é muito bem feita. Vocês percebem que então o arranjo conta a história, né? O fundo tá o mesmo, desde o começo, a mesma sequência de acordes. Só que todo o que está em volta dele vai criando essa variabilidade que traz agrada os nossos ouvidos. A gente vai sentindo que vai tendo mudanças, vai contando histórias, vai criando ambientações diferentes, imagens diferentes na cabeça. O Mick Jagger entra de novo, ficam os dois cantando, né? Tem a guitarra de fundo fazendo os acordes ali com as notas embelezantes, o baixo, a bateria, o piano. E tem muita informação, então percebam como eles conseguem criar um clima meio caótico assim com essa música, né? E de angústia mesmo, né? A progressão de acordes que eles selecionaram, que é simples, ela tem esse poder, eles selecionaram uma sequência boa, poderia ter selecionado uma sequência menos boa, né? Tem várias sequências de acordes que não caberiam para essa música, né? Não é só porque também eu criei uma música de 3, 2 acordes, simples e boa, não. Tem que selecionar a sequência certa de acordes para o que você quer dizer. E eles selecionaram uma sequência muito imponente, uma sequência que dá movimento e que cria uma certa tensão. Souberam trabalhar com arranjo, fazer crescendos do arranjo, né, de instrumentação, uma hora que sai um instrumento e quando ele volta ele brilha, né, que no caso a voz principalmente, o solo de guitarra que parece mais destacado, o uso da afinação diferente para dar mais imponência e dar certas possibilidades melódicas aqui de embelezamento. Então simplesmente uma obra-prima dos Rolling Stones essa música. Bem, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Viram? Eu consegui provar realmente que com poucos acordes
Na simplicidade harmônica você consegue fazer uma coisa boa. Obviamente que daí houve uma complexidade do arranjo, o arranjo foi uma coisa mais complexa, né? Mas os acordes são simples, porque na música, na realidade, muitas pessoas pensam que acorde é o que dita se a música é boa ou não, a quantidade de acordes, e não é. Você pode investir em outras coisas. E há músicas simples em tudo que são boas, mesmo sendo simples em tudo, não tendo nenhuma complexidade. Então lembre-se, esse vídeo aqui, ele além de analisar essa obra-prima, essa música tão famosa dos Rolling Stones, ele quer provar isso, ele quer provar de que a arte ela não precisa ser complexa para ser boa, ela tem que servir a função que ela tem que fazer naquele momento, tem que ser efetivo para aquilo que está sendo proposto, para aquilo que está sendo expressado, para aquilo que está sendo mostrado com aquela arte. Deixe aqui nos comentários outras músicas que vocês lembram que tem poucos acordes, mas que mesmo assim são muito boas, são muito efetivas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos. Se você tiver a fim de fazer aula comigo, o link para o meu contato está aqui na descrição ou está no primeiro comentário. Um abraço e até a próxima!